Oi, gente, vamos continuar a nossa aula sobre economia açucareira no Brasil colonial? E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre dois assuntos importantes, que são as atividades secundárias da economia açucareira e das chamadas invasões holandesas. Quando a gente está falando de atividades secundárias da economia açucareira, nós estamos falando de outras atividades econômicas que vão se desenvolver no Brasil colonial em função da produção de açúcar, em função da sociedade açucareira. Ou seja, a produção de açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar, continua sendo a base da economia colonial, mas a gente tem atividades secundárias que vão então dar o sustento para o funcionamento dessa economia açucareira. Para começar, pessoal, a gente tem a pecuária, a criação de animais, criação de bois, que vai ser, como eu disse, voltada para a própria sociedade colonial, voltada para o mercado interno. Essa pecuária, ela vai fornecer carne, leite, couro, enfim, outros produtos que eram necessários para a sobrevivência, para a manutenção da sociedade colonial. Além disso, pessoal, a pecuária ela vai ter essa função muito importante de explorar um pouco mais o interior do território brasileiro. Porque, como eu falei para vocês, os engenhos de cana-de-açúcar eles estavam muito mais presentes na região litorânea do Brasil. Essa interiorização do território ela começa a partir da pecuária, portanto. Além disso, como a pecuária é um trabalho que exige menos pessoas, você tem ali só a figura dos vaqueiros cuidando, né, dos bois e tal. Essa figura do vaqueiro é a figura do sertanejo, como a gente costuma falar aqui no Brasil. Portanto, a pecuária ela vai ter essa característica mais peculiar, que é um predomínio da mão de obra livre. Então, são pequenos produtores, homens livres, que vão desenvolver essa atividade para poder tirar o seu sustento, fornecendo esses produtos para os senhores de engenho, para a sociedade açucareira, ok? Você também tem a produção de tabaco no Brasil em uma menor escala, claro que não se compara à produção de açúcar. O tabaco, pessoal, que é para a produção de fumo, certo? E esse fumo, ele era a base de troca para o comércio de escravos na África. Então vejam só, o tabaco ele também está relacionado com a atividade açucareira, porque para que os engenhos funcionassem, produzissem, era essencial a mão de obra escrava vinda da África. Como é que os portugueses obtinham esses escravos na maior parte? Trocando por outros produtos. Um dos principais produtos que eram trocados por escravos na África era o tabaco. Então esse tabaco também está relacionado com a sociedade açucareira, percebe? E também, pessoal, a gente tem um outro produto aí bastante interessante, que são as chamadas drogas do sertão. Esse nome, ele remete a, na verdade, produtos naturais que eram encontrados na região, principalmente ali na região da Amazônia. O próprio Guaraná é um exemplo disso, né? Outros produtos, ervas medicinais, drogas mesmo, enfim, especiarias típicas da região, que eram produtos que eram encontrados apenas naquele lugar e que eram consumidos e eram comercializados por um preço bastante alto na Europa. Portanto, também era uma atividade aí bastante lucrativa, embora não fosse tão desenvolvida quanto o cultivo de cana-de-açúcar. Tá ok? Vejam esse mapa, ele é muito interessante porque ele mostra, esquematiza um pouco melhor como ocorreram as principais atividades econômicas no Brasil. Então vejam que em roxo a cana-de-açúcar ela predomina no litoral, na região litorânea, certo? Mais ainda especificamente na região nordeste. Vejam que por outro lado a pecuária ela vai adentrar o território do nordeste, pegando ali também uma parte do sul do Brasil. E vejam que essas setas indicam um movimento, portanto, aí de interiorização do território. Sem a pecuária,
os portugueses dificilmente conheceriam o interior do território brasileiro. Mais para frente, nós vamos falar um pouco mais sobre a mineração. A mineração, ela vai ser bastante precária, muito pequena no início da colonização brasileira, mas após a crise da cana-de-açúcar, a mineração vai se tornar talvez a principal atividade econômica a partir da descoberta de metais preciosos na região das Minas Gerais. Tá ok? Mas esse ainda não é o momento. E lá em cima, vejam só, ao longo da bacia amazônica, a gente tem a exploração das chamadas drogas do sertão. Sertão, pessoal, nesse contexto a gente está falando de regiões distantes, regiões do interior do território. É isso que significa sertão na concepção portuguesa, na concepção colonial, tá ok? É por isso que a gente tem essa figura do sertanejo. O sertanejo é muitas vezes esse vaqueiro, né, esse produtor, criador de gado que vai viver no sertão nordestino, no interior do território do Nordeste, produzindo ali esses produtos necessários para a sociedade colonial. Tá ok? Bem, vamos falar um pouquinho mais da Holanda, porque como eu havia já dito para vocês na outra aula, a Holanda ela tinha uma relação muito importante para o açúcar brasileiro. A Holanda estava presente em todas as etapas da produção, do cultivo e do comércio de açúcar no Brasil. Desde o financiamento dos engenhos até a distribuição e o refinamento do açúcar. E a partir de um certo episódio, as relações entre a Holanda e o Brasil colonial vão azedar. Que episódio é esse? É a partir do momento em que você tem a chamada União Ibérica. Vai acontecer que em Portugal vai ocorrer a morte do rei Dom Sebastião, e o Dom Sebastião ele acaba morrendo sem deixar herdeiros. Isso é um grande problema, porque agora você não tem um rei português que pudesse sucedê-lo no trono. Nesse contexto, o rei da Espanha, vizinho ali ao lado de Portugal, o Filipe II, aproveita da situação e vai unir as duas coroas. Então ele vai se tornar rei da Espanha e rei de Portugal ao mesmo tempo. Isso é o que nós chamamos de União Ibérica. Então é esse momento em que Portugal e Espanha estão sob o reinado, sob o controle de um único rei, o Filipe II. E o que isso tudo tem a ver com o Brasil? O que isso tudo tem a ver com a Holanda? Pessoal, os holandeses eram grandes rivais, eram grandes inimigos dos espanhóis. Enquanto a relação com Portugal era bastante amistosa, bastante proveitosa, com a Espanha é exatamente o contrário. Então, agora que Portugal está sob administração espanhola, vão haver uma série de restrições com relação ao comércio, com a produção de açúcar no Brasil e a participação da Holanda nisso. Os holandeses, portanto, eles vão ser proibidos de participar dos negócios de açúcar aqui no Brasil. A Holanda, por sua vez, não reconhece o governo espanhol sobre Portugal. Os holandeses vão falar, bom, a gente tem negócios com os portugueses, a gente não deve satisfação aos espanhóis. Se por um acaso já não existe a administração portuguesa nesse território brasileiro, portanto a gente vai ocupar esse território. Então é aí que ocorrem as chamadas invasões holandesas ou ocupações holandesas. E os holandeses eles vão de início tentar tomar a capital, que era Salvador, não conseguem, e portanto eles vão numa segunda tentativa ocupar dessa vez com sucesso a região de Pernambuco. Lembrando, pessoal, que Pernambuco era o maior produtor de açúcar. Portanto, era a região de maior importância econômica para Portugal. E aí, durante vários anos, a gente vai ter aí um período de colonização holandesa nessa região. Muitas vezes a gente não ouve falar disso, o que é bem assustador, né? Os alunos muitas vezes não sabem desse passado holandês que existiu aí na história do Brasil. Os holandeses vão promover um desenvolvimento muito interessante nessa região de Pernambuco, sobretudo na cidade de Recife
e na cidade de Olinda. A administração holandesa ela vai se dar por um cara chamado Maurício de Nassau. Então era um membro da nobreza holandesa que vai ser representante aí do governo holandês, dos interesses holandeses no Brasil. E o Maurício de Nassau ele é responsável por um processo de modernização de Pernambuco. A cidade de Recife vai passar por um grande desenvolvimento, um embelezamento, criação de iluminação pública, pavimentação de estradas, construção de prédios. É um momento, portanto, bem interessante, que mostra que essa ocupação holandesa, ela por um certo momento, ela era até mesmo bem vista pelos colonos que já viviam ali na região. Muitos daqueles senhores de engenho portugueses vão acabar aceitando muito bem a presença holandesa ali em Pernambuco. Porém, a partir do momento em que você tem o fim da União Ibérica, então vão ocorrer vários episódios lá na Europa em que Portugal consegue recuperar a sua autonomia, então agora já Portugal e Espanha voltam a ser separados. Portugal agora quer restabelecer o controle do Brasil, quer restabelecer o controle mais especificamente de Pernambuco. Os holandeses não aceitam essa saída, os holandeses já estão muito bem fixados ali naquele lugar, portanto agora vão haver vários conflitos entre a coroa portuguesa para tentar expulsar os holandeses do Brasil. Essas tentativas elas vão durar bastante tempo, muitas delas vão ser frustradas, porém, a partir do momento em que você tem a retirada do Maurício de Nassau da administração holandesa no Brasil, aqueles senhores de engenho que até então eram bastante amistosos com a presença holandesa, agora já não vão estar mais tão felizes, porque a Holanda já não vai promover aqueles benefícios que eram dados a esses proprietários de terra. A partir de 1645, então, a gente vai ter a chamada Insurreição Pernambucana, em que os colonos ali de Pernambuco vão se juntar com a coroa portuguesa, os homens da coroa portuguesa, na tentativa de definitivamente tirar, expulsar os holandeses do Brasil. É só em 1654, então, que isso de fato acontece. A última batalha, a batalha mais decisiva dessa chamada Insurreição Pernambucana, é a chamada Batalha dos Guararapes, que vai definir a vitória portuguesa e a expulsão dos holandeses do Brasil. O problema, pessoal, é que, como a gente viu, a Holanda ela era vital para a produção de açúcar no Brasil. E uma vez que os holandeses então se retiram do território brasileiro, eles levam com eles toda aquela tecnologia, todo aquele conhecimento que eles tinham com relação à produção do açúcar. Com isso, a gente entra num forte declínio desse comércio e dessa produção. Os holandeses, eles eram, como eu disse, responsáveis pelo processo de refinamento do açúcar, então eram eles quem dominavam essa tecnologia. Portanto, o açúcar holandês ele era um açúcar de melhor qualidade. Esses holandeses agora que foram expulsos do Brasil, eles vão se estabelecer mais ao norte, na região das Antilhas, na América Central, e lá eles vão começar a cultivar o próprio açúcar, produzir o próprio açúcar deles. Como eu disse, um açúcar de melhor qualidade. Essa concorrência do açúcar holandês das Antilhas com o açúcar português, que era um açúcar de pior qualidade, vai acabar com o comércio de açúcar no Brasil. Então, a partir desse episódio das invasões holandesas, vejam que aquele ciclo do açúcar, aquela economia açucareira que nós mencionamos, ela entra em total decadência. A situação econômica do Brasil e da coroa portuguesa vai se deteriorar bastante a partir desse momento. Esse aí, pessoal, é o Maurício de Nassau, é o príncipe holandês que vai administrar a região de Pernambuco durante a ocupação holandesa. Como eu disse, é um personagem muito interessante da história do Brasil, porque ele deu uma nova cara, uma nova imagem do que poderia ser a colônia, né? Ele modernizou aquela região em que houve ocupação holandesa. Essa última batalha
que é a Batalha dos Guararapes, né? Essa imagem aí bastante bonita, mostra um pouco do que foi esse conflito entre colonos e portugueses e os holandeses. Então, pessoal, a partir desse momento, o Brasil entra numa nova fase, numa fase de transição, numa fase de crise, porque a base da economia, que era o açúcar, agora já não é mais tão vantajosa assim. É por isso que a coroa portuguesa, nesse momento, ela vai buscar alternativas, vai tentar encontrar uma nova forma, uma nova atividade que busque sustentar, que busque trazer maiores lucros para os portugueses. É a partir desse momento que a gente começa a falar da economia mineradora. Então vejam, até agora a gente falou da economia açucareira e nós na próxima aula, no próximo vídeo, vamos falar um pouco mais sobre a economia mineradora, quando a base da economia colonial passa a ser a mineração de metais preciosos, sobretudo o ouro. Tá ok? Então eu vou parar o vídeo por aqui. Até a próxima, um abraço e até mais.